E aí galera, tudo jóia? A partir de agora, começando neste sábado, mais um episódio do nosso Podcast pelas plataformas do YouTube, aqui do Rápido no Ar. E neste sabadão, o convidado de hoje é o vereador Sidney Pascotto, o Lemão da Jeová Rafá, ou melhor, o Lemão da Jeová Rafá, também conhecido por Sidney Pascotto, não é isso? Brincadeiras à parte. O vereador vai bater um papo aqui com a gente, vai falar um pouquinho dos trabalhos realizados na cidade, um pouquinho da trajetória, um pouquinho da vida, alguns assuntos aqui ou algumas informações que talvez muita gente possa não conhecer ou saber da vida do vereador. Também iremos abordar neste bate-papo. Qual que é a tua idade, vereador? Rapaz, bom. Já comecei bem o podcast. Já começou bom, né? Tudo de bom, que bom, né? Estarmos aqui mais uma vez e sempre é bom a gente poder bater um papo. Já cheguei nos 60, né? Esse ano já vou para 61, mas 60 anos, graças a Deus, bem vivido e aí com a graça e a bênção de Deus, né? Já é considerado idoso, vereador? Já fiz até a carteirinha, peguei aquele documento para poder estacionar o carro na vaga do idoso. Nunca usei ainda, Lucas, mas foi engraçado. O dia que eu fiz 60 anos, 23 de dezembro, peguei, fui no banco, fui naquele... 23 de dezembro? 23 próximo de dezembro. Do Natal. Meu aniversário sempre foi sofrido, viu? Porque nunca podia ter festa e nem ter presente, né? Porque... Ou já recebia por dois, né? Mas sempre foi essa história, mas só recebia um, né? Fui lá, Lucas, foi até engraçado. Fui naquele token lá que tem lá naquele... Tirei minha fichinha de idoso, sentei na cadeirinha de idoso só pra tirei uma foto, né? Só pra rir um pouco, porque... são fases da vida, né? E passam rápidos, viu? Então as pessoas têm que aproveitar a vida com sabedoria para quando chegar nos 60 também ter uma trajetória boa, né? E o mais importante, sempre cuidando da mente e da saúde, né? São fatores também da mente, saúde e estar sempre preparado, né? É isso aí. Ô vereador, quando você entrou pela primeira vez ocupando, na verdade, uma cadeira do Legislativo, que ano que foi? Em 2012, né? Fui candidato em 2012. E aí em 2012... Daí começa em 2013. 2013 você 13, assume. 14, 15, 16. 2013? 13. Então a gente está falando aí de 10 anos. 10 anos. Então é o teu terceiro mandato. Terceiro mandato. Qual que é a diferença do Sidney Pascotto de 2013 para 2023? Olha, como pessoa, a mesma, né? Como simplicidade ou a mesma, sabendo que eu estou vereador, né? Não estou e posso não estar a qualquer momento até, porque teremos eleição ano que vem de novo, né? Mas a experiência, né, Lucas? Sempre a experiência, ela nos ajuda a fazer um trabalho mais correto, mais concreto e nos ajuda muito. Logicamente que um dia eu também tive que começar. Então, as pessoas às vezes falam, mas temos que dar chance, lógico, e sempre é bom ter pessoas novas, mas a experiência conta bastante, né? A gente saber fazer as tratativas dentro do legislativo, as tratativas na conversa com o executivo, ou buscar algo para a cidade, que as pessoas, apesar de não ser função do vereador, mas quanto à eleição, eu sempre gosto de fazer essa tecla, quanto à eleição, os candidatos a deputados que são do seu partido, que nem sempre é do partido do candidato da cidade de Limeira, pede, ajuda, quer, até por questão partidária ajuda. Então nada mais justo também que o vereador, mesmo não sendo atribuição, em buscar algumas coisas junto aos deputados. E a experiência faz você chegar em São Paulo, ou às vezes em Brasília, com uma facilidade maior. Agora, Lemão, como que você avalia essa mudança? Porque houve de fato uma mudança, algumas pessoas até discordam, mas a tecnologia em si, a disseminação da informação de uma forma muito mais ágil, às vezes perigosa, porque infelizmente também com isso acaba se propagando notícias que não são verdadeiras. Mas de 2012
2013 para cá, a gente está falando de uma década. Sim. Uma década que parece que não muda muita coisa, mas na informação e na política mudou muito, né? É evidente que na tecnologia nem se fala, né? É indiscutível. A tecnologia é o carro forte das principais mudanças. Mas a tecnologia também vai lá colocar o dedo no meio da política. E quando eu falo isso até com um lado positivo. Lá atrás a gente pouco ouvia, claro, tinha transmissão falando da sessão agora, tinha transmissão da sessão que já era feita através do rádio, mas não podia se assistir à sessão. Hoje a pessoa, do celular, ela consegue assistir a sessão em tempo real, ao vivo, né? Uma fala do vereador, de repente, infeliz, lá atrás talvez a repercussão seria uma. Hoje a repercussão é imensurável, porque uma fala, uma colocação infeliz, o vídeo já é cortado, já circula pelo WhatsApp, já se perde o controle do que aonde vai chegar, às vezes roda o Brasil todo, como já aconteceu vários casos, né? Depois a gente pode até citar alguns aqui. Você também percebe essa mudança? Lucas, muito, né? Eu, até pela idade, né? Quem vai fazer isso? Já que eu tenho 60 anos, né? Eu sou do tempo da máquina de datilografia, né? Imagina. Computador, eu me lembro em 79, 80, eu trabalhava numa empresa, um pouquinho mais, chegou o computador. A gente fazia folha de pagamento numa máquina, tinha um carro do tamanho de um bonde, que a gente fala carro, aquela, e para colocar folha de pagamento. Tua formação é o quê, vereador? Eu sou formado em contabilidade, né? Estudei no ISCA, fiz faculdade lá. E então era uma diferença bastante grande de tudo que aconteceu. Você vê, quando você ouvia um jogo pelo rádio, a bola passava 15 metros do gol, do jeito que eles narravam, parecia que tinha raspou a trave, né? Então era uma emoção. Hoje é tudo muito mais fácil. E na vida pública, hoje que a gente passou, o tempo que nós fizemos a mudança de papel para computador, tudo lá, foi terrível. A gente tinha vontade de jogar tudo fora, porque começamos trabalhando 2 horas da tarde, que era o horário da comissão. Quando deu 6 horas, perdemos tudo, tivemos que fazer tudo de novo. Então era um outro tempo, dificuldade, mas a tecnologia, lógico, ela veio para benefício. Mas nesse meio nós temos algumas dificuldades, como você disse, né? Uma palavra dita ou falada, ou que é cortado até numa sessão, às vezes acontece. Mas no geral, eu acredito que a imprensa ela nos trouxe muitos benefícios para que as pessoas pudessem saber das coisas muito mais rápido, né? Então hoje falar, olha, mataram ou violentaram. Sempre teve isso, Lucas. Sempre teve isso. Mas como é que é chegar isso até em um lugar com o pouco que nós tínhamos, que era o rádio? Quando tinha o rádio, né? Que sempre teve, eu sou obrigado a concordar com o teu pensamento. Agora, com a intensidade, a quantidade que está tendo, principalmente questão de roubo na cidade, isso está terrível. Aí eu já discordo. De um tempo para cá, os índices mostram que esses números realmente estão bastante alarmantes, né? Talvez, Lucas, primeiro por causa da impunidade, né? Hoje as pessoas não são punidas. Essa é a chave da questão. Segundo, porque antigamente eu sou do tempo que o professor ele tinha toda uma autoridade. E às vezes uma autoridade até um pouco mais severa, não é? Até de nos dar quase dar um cascudo. Não, quase não. Mas olha só. Literalmente. Se o professor fizesse hoje o que fez na tua época de aluno, ele sai de lá preso, né? Só que da minha época de aluno, Lucas, dos anos 70, não tem nenhum bandido. Ninguém foi preso, Lucas. Não tem ninguém. Porque até o servente, seu Mário Brasil, que Deus o tenha, ali da Rua Lagoas, ele morava ali, era servente no Castelo Branco, Lucas. E ele colocava na linha também. Se tinha alguém brigando, se tinha alguém lá, ele ia lá, separava, e se precisava, dava pega aqui também ali, mas nós tínhamos respeito. E quando vínhamos da escola, a mãe perguntava para ele, como é que foi meu filho da escola? Se ele falasse assim, entrar para dentro, Lucas, apanhava ainda. Porque tinha que ser direito, tinha que respeitar. Professor, Lucas, a gente ficava em pé. Hoje o professor ele não pode falar nada. Olha só,
aquela escola que tem em frente do Perches. Teve lá a dona Minerva, né? Quando foi diretora, depois o Flávio de Carvalho, eu não sei quem está hoje. Foi um tempo que todo mundo queria estudar naquela escola. Ainda hoje querem estudar lá. Porque ela tem uma fama de escola um pouco mais rígida. Mas eu me lembro também, um dia que uma criança foi entrar de boné e foi proibida, a mãe foi reclamar. Reclamou na rádio. Mas então, você quer estar num lugar que tem fama ou até um pouco mais rígida, mas quando fala com o seu filho, você não pode. Então, as pessoas gostam, até querem rigidez, principalmente as pessoas um pouco mais velhas. Mas quando pega o seu filho, o seu neto, você não quer. Então, essa falta de respeito, depois da impunidade. Até nós tivemos um presidente que falou que roubar um celular para tomar uma cervejinha podia. Aí o negócio desanda, Lucas. O negócio desanda. Porque hoje a pessoa fala, eu tinha uma loja, eu fui assaltado na loja. A pessoa entrou lá, roubou, quando já estava fechada. A polícia pegou. Então foi um furto. Um furto. Furtou de manhã, eu cheguei lá, estava arrombado. Aí eu mandei consertar e fui para São Paulo. Voltei, de noite a polícia me ligou, furtaram a sua loja. Falei, furtaram de manhã, não, furtaram de novo. O mesmo cara furtou de novo. Pegou o meninão de 15 anos. 15 anos. Ele foi para a delegacia no carro da polícia e eu fui com o meu carro, com a minha mulher, me levou. Ele saiu antes que você? Deu 10 horas, ele falava assim, doutor, eu vou embora. São Paulino aí do São Paulo tá jogando, eu quero assistir um jogo. Era São Paulino? São Paulino ainda, ai meu Deus, ainda bem que não era palmeirense, que eu sou palmeirense. Rapaz, achei que ele torcia para outro time. Chamou pra a outro mãe, time, a mãe perguntou, tem dinheiro aí? Não. Então não vou buscar não. Porque a polícia me disse, da outra vez ele estava com dinheiro, como não tinha ninguém reclamando do dinheiro, era dele. Aí a mãe foi lá e teve que pegar o dinheiro, porque estava com menor, mas o dinheiro... Verdade. Olha, isso aí é muito tempo já. Depois, o Conselho Tutelar foi buscar o carro, com o dirigindo e com o conselheiro. Olha só que trabalho que deu um moleque desse. Pôs o meninão no carro e levou para casa. Aí fico eu lá na delegacia, mais umas 2 horas ainda. Aí eu tive que sair de lá perto da meia-noite, já tinha acabado o jogo de São Paulo, não é? Fui para casa sozinho, de a pé, porque eu não ia ligar para minha mulher. Então, resumindo, podia ter encontrado com ele na rua, tomado uns pedovidos na orelha eu ainda. Você vê como que acontece. E depois, no dia que tivemos que ir no fórum... Não é possível que você ia tomar um pedovido de um garoto de 15 mas se eu anos. bato, ele menor, né? Olha a situação. Olha que situação que você tá, Lucas. Então, se você bate, porque você bateu. Se apanha, mas não é igual bater em bêbado, né? Apanhar de bêbado não é fácil, mas bater em bêbado é triste. Então, resumindo, a falta de respeito, né? Porque hoje, eu sou do tempo que o pai e a mãe eram presentes. Não que não sejam hoje, mas hoje a gente ter as coisas. Porque hoje você é medido muito pelo que você tem, não pelo que você é, infelizmente. Né? Quando você chega num lugar com um carrinho melhor, não é? E o carrinho melhor, mais novo ou mais velho, ele vai no mesmo lugar. Logicamente, não é? Que ele está bom com o motor. Tem pneu bom, ele vai para a praia do mesmo jeito que um carro novo. Mas você é medido pelo que você tem. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar um pouco mais, fazer 1 hora a mais, fazer um segundo emprego. O pai e a mãe têm que trabalhar, às vezes no sábado. Aí você chega em casa, às 6 horas da tarde, com seu filho, que pegou na escola. Já pegou meio fora de horário, porque a escola para um pouco mais cedo. Aí você pega correndo, chega em casa, tem que fazer janta, a criança tem que estudar. Você dá o quê para ela? O celular. Para que ela fique ali distraindo um pouco quando você faz a janta. Aí faz a janta. Tomou banho, a criança fez um pouquinho de lição, vai dormir. Quanto tempo você consegue ficar? Porque hoje o celular ou a TV é a babá eletrônica, né? Que quando a gente chegava na escola, 4h30 da tarde, que saía do Castelo Branco, chegava em casa, sabe o que fazia? Tirava o uniforme, descalço, vamos chutar a bola na rua. Bola. Na rua, brincar de pula, cobra cega, pega-pega. Queimada, queima, tudo isso, Lucas. Não tinha asfalto na rua. A casa nem muro tinha, quando tinha um muro era uma cerca de lasca ou de arame farpado. Mas era outro tempo. Logicamente que a tecnologia hoje, todo mundo anda na rua. O cara nem presta atenção para atravessar a rua, Lucas. Está no celular. Então, e tudo isso, quero crer, e a vontade de ter, né? Aí você tem que ostentar alguma coisa. Aí a pessoa, logicamente, que não consegue ter, por que um tem um tênis que custa 1.000 e eu não posso ter? Aí é difícil para uma criança entender isso. Né? E o professor,
que nos ajudava muito na criação dos filhos, estão com a mão atada. Eles querem ajudar. Pô, fora eles ensinar matemática e português, eles querem ajudar. E a gente vê exemplo disso. Ontem mesmo passou na televisão uma escola lá, onde o vice-diretor, ele fica lá no meio. Então, quando ele vê qualquer coisa que está acontecendo com os alunos, um bullying, qualquer coisa, ele chama, conversa, mas ele conseguiu ser amigo daqueles alunos. Hoje, até isso é perigoso. Né? Então, existe uma dificuldade que, de repente, mas como que nós vamos fazer o professor conseguir ter uma autoridade que hoje ele não pode falar mais nada? Hoje não tem mais. Né? Hoje ele não pode falar. O reflexo de hoje, o Lemão, é o que foi plantado há 20 anos. Né? O reflexo de hoje é o que foi plantado há 20 anos. E a maior preocupação, essa é uma opinião particular minha, é o que será em 2043. Né? Porque as gerações vão mudando, né? Não é óbvio, sim, isso é fato, mas o reflexo de hoje é o que foi plantado em 2000, 2005. Se em 2005 que foi plantado, que muita gente falava, nossa, mas nem chega aos pés do que está sendo plantado hoje. Aí eu imagino. Porque o que acontece? Também uma opinião pessoal. 2000, 2002, há cerca de 20 anos, existia sim o desrespeito, já começava a ser mais presente toda essa baderna, vamos dizer assim, desde das escolas até o desrespeito à própria autoridade policial, mas hoje há um insulto pelo conhecimento da impunidade. E aí é que eu fico preocupado. Por quê? Vou citar um caso agora, dessa semana. O sujeito foi flagrado furtando de um estabelecimento, de um supermercado, vinho e leite condensado. Só faltou o abacaxi para fazer uma batida. E aí, quando os funcionários e o proprietário do estabelecimento viu o sujeito praticando furto, reconheceram que já é um sujeito das antigas, recorrente, que nos últimos 15 dias, pelo menos, já tinha 3 ou 4 vezes dado prejuízo ao estabelecimento. O que eles fizeram? Chamaram o policiamento, conseguiram deter o sujeito. Quando a polícia prende o sujeito, na verdade, prende no momento, né? A hora que ele é abordado ali, detido, na verdade, não foi nem preso. A hora que ele é detido pela polícia, esse é o termo correto, ele olha para os policiais, só chuta mais ou menos. Não sei se você viu essa matéria. Não vi. Então chuta o que ele fez. Eu posso dizer para você que ele até riu. E, como eu disse... Ele simplesmente levou na brincadeira, de fato riu, e ainda argumentou. E sabe qual foi o argumento dele? Pode me levar para a delegacia. O fato é que eu não vou ficar preso. Então me conduza lá. E aí o que os agentes de segurança fizeram? Conduziram para a delegacia. Aqui em Limeira, aqui perto do estúdio do Rápido. E sabe o que mais me deixa... Sabe quando você começa a ficar desacreditado? É que o sujeito estava com razão, cara. Ele foi liberado. Ele foi liberado. Então, assim, essa palhaçada, para não dizer outra coisa, esse tapa na cara de quem paga imposto, de quem trabalha pra caramba, né? De quem rala pra caramba, de quem acorda às vezes 5 horas da manhã, para quem faz jornada dupla, para quem quer disciplinar os filhos no caminho certo. Então, assim, isso é um tapa na cara, literalmente é um tapa na cara. O sujeito que está ali, dono de um mercado, empregando pessoas, pagando uma carga tributária, perdão da palavra, desgraçada, né? Uma carga tributária maldita, porque não tem outra explicação. Praticamente, o sujeito que quer empreender é sócio do governo, né? Só no lucro, né? O governo só do seu lucro, né? Porque não seu ele chega e morde o lucro e não te dá amparo nenhum. E aí, quando chega numa situação como essa,
O amparo parece que é pro vagabundo, pro cara que tira sarro. Bom, pode me levar, mas preso eu não vou ficar e dar risada. E a porcaria, para não falar outra coisa, é que de fato isso acontece, o Lemão. E o cara não fica preso. E isso é recorrente, isso vai cansando, isso aí vai deixando, sabe, uma situação que se, pelo amor de Deus, a gente não está fazendo nenhum tipo de apologia aqui à violência. Mas se alguém pega esse sujeito e dá uma coça nele, aí depois ainda, obviamente, vai perder a razão e vai responder por lesão corporal, dependendo do nível da agressão. Então, olha... Você falando isso, eu estava vendo de uma reportagem, numa entrevista também. Estava entrevistando um senhor que é do Islã, mas ele mora aqui no Brasil. E uma moça, né, com as vestimentas do pessoal do Islã. Aí ele falou, mas vocês pegam o cara que rouba lá e corta a mão dele? Ele falou, não, o Islã não corta a mão de ninguém. Quem corta a mão dele é ele, que sabe que se roubar vai perder a mão. Então quem corta a mão dele é ele, porque ele que sabe que se roubar vai ser cortado a mão. Então é mais ou menos igual agora. No meu tempo, você fala, mas no seu tempo, não. Olha, eu tentei e criei meus filhos assim, graças a Deus, pôr a mão no que dos outros, não coloca. No meu tempo, se eu chegasse em casa com qualquer coisa, Lucas, diferente... Uma borracha que... Mas eu nunca diferente. Cheguei. Porque nós sabíamos, se chegasse, nós tínhamos que dar conta. Eu não esqueço. Uma vez meu filho chegou com um monte de pedacinho de giz em casa. Aí a minha mulher perguntou, mas ele é criança, tinha lá 2 anos. Que é isso? A tia deu. Muito bem. Também não vai expor a criança, né? Outro dia, quando a gente levou na escolinha lá, minha mulher foi lá e falou com a tia Beth ainda. Beth. E ele apareceu lá, não, eu que dei. Mas não perto dele, até para que ele não souber, né? Mas então, a gente queria saber, porque de criança, é criança, Lucas. Então, criança vê uma tampinha igual dessa garrafa aqui, assim, roxinha, acha mas na criança que começa a formar o caráter, né? Não é o que nós estávamos falando? Olha todo dia na bolsa do seu filho, para ver se não tem alguma coisa com essas ondas que teve agora. Então, é a função nossa. Tem alguma coisa diferente, Lucas? Nós temos que ajudar, porque é a formação. Não fazem por mal, ninguém numa criança, mas ela acha bonito. Às vezes a criança acha bonito uma caixinha de fósforo, qualquer coisa, mas também ela pode achar bonito um brinquedinho do amiguinho. Então chegou lá, primeiro que a gente tem que fazer a nossa parte. É fácil. Pô, eu fui pai, né? Sou pai ainda, agora gente grande, mas sou avô de criança, e eu sei o que é, né? E eu fui criança, e criança com dificuldade de ter as coisas. Quando vi um amigo, a nossa professora mandava procurar a palavra no jornal. Com X, com som de 2 S, com som de QU, com som, né, sufixo. E como é que sai procurando jornal? Tem que ter jornal. Como não tem jornal? Não tinha nem... Lucas, morava em 3 cômodos. Não tinha nem cerca a casa da gente. Como é que ia ter jornal? Aí saía para as ruas pedindo para quem numa casinha melhor, que a gente via que o cara recebeu o jornal. O cara dá um jornal. Como é que sai procurando jornal? Tem que ler. Tem que ler. Força a leitura. São palavras de fixo, né? Fixo. Olha só. É X, mas é som, né? Próximo. Você fala próximo. Acho que é 2 S. É X. Então, a professora fazia... Então, olha só as suas dificuldades que nós tínhamos. Mas nunca vamos lá pegar jornal, seu cara dá. Entendeu? Então, são coisas que nos marcam. Pergunta para a criança hoje. Como que é o nome do seu professor de matemática? Matemática. O que é matemática? Talvez pergunte até isso para você. Agora, pergunta meu professor de matemática, 5ª série, mas o jogo online ele sabe tudo. Você pede uma criança de 4 anos que está com problema de dificuldade no celular, ele pega o celular e arruma para você. Mas se você perguntar quem é o professor... Então, olha só, a importância da educação, né? Talvez até dificultamos a vida dos professores, né? Tem aquele filme lá, O Mestre com Carinho, dificultando a vida até por causa dos baixos salários, né? Mas nós temos ainda guerreiros, né? Que têm tentado fazer algo. Mas essa preocupação sua, depois que você falou, é daqui a algum tempo, porque os que estão pequenos hoje vão estar com a idade lá, né? Isso, né, passou ontem na TV e hoje de manhã, acho que eu vi, o cara estava lá conversando com um cara numa balada ou numa festa de peão lá, deu uma cabeçada, estou falando que pode ser um negócio de trote, que os caras combinam, se você tem... Então, resumindo, não tem mais amor, né? O amor ao próximo. Isso é bíblico, né? Final dos tempos, por esfriar o amor, né? O amor ao próximo. Sim. As coisas vão...
Mas a gente ainda tem esperança, né, em que o governo, que é o principal visão, vai fazer a sua parte. Apesar que hoje eu vejo com bastante dificuldade, porque hoje as mudanças que querem fazer ou que pretendem fazer nos atrapalham, né? Eu fui para Curitiba há pouco tempo, tinha lá uma escola militar e nada, mas me lembrei do meu tempo, viu? Do meu tempo, que quando saía da escola, fila da escola, você tinha o tempo de sair, a mãe sabia quanto tempo você ia chegar na sua casa, que ela ficava esperando no portão. O tempo que professora falava, a mãe concordava e ela queria saber o que estava acontecendo. Você fala, mas você fala muito de tempo. As coisas mudaram. Que bom que mudaram. Tecnologia, tudo. Mas a educação não deve ser mudada por causa disso. Né? Respeitar os mais velhos. Jamais, Lucas, passaria na frente do meu pai e estivesse conversando com uma outra pessoa no meio. Porque se passasse, não dava tempo de passar. Já tomava um peteleco na orelha. Não é? Bença, pai. Um dia meu tio, irmão do meu nono, no caso, foi em casa, você tem que dar benção e beijar a mão, filho. Ah, mas é outro tempo. Muito bem. Eu acho lindo hoje quando eu vejo um filho chegar a dar um beijo no pai. Olha só. Não é? Hoje, você, pai, não, filho, senhor pra cima. Agora, não tem respeito, não tem mais respeito. Ah, mas isso não muda? Lógico que muda. Você tem que saber, não é que seu patrão, e se ele é seu patrão, é porque ele também fez o trabalho dele, conquistou, e um dia também você pode ser patrão de alguém, mas você tem que respeitar ele como patrão. Cumprir seu horário, cumprir as suas ordens, mas hoje tudo é justiça, tacar no pau. Eu lembro uma vez um professor, estava dando aula de natação, e a criança, graças a Deus, que agora é pranchinha de isopor, mas no meu tempo era prancha de tábua, aquelas tábuas compridas assim, né? Hoje é isopor, jogando água no outro. Aí o outro começou a reclamar, o professor foi indagar a criança falou, cuidado quando a senhora falar comigo, senão eu vou chamar o conselho tutelar. Uma criança de 8 anos, 9 anos. Então, quer dizer, escuta isso aonde, Lucas? Em casa, Lucas. Em casa. Não é? Mas ainda é esperança. Eu acredito que, logicamente, todo mundo aí que tem os seus trabalhos sociais. Hoje nós tivemos lá no NAC, né, que foi a inauguração que eu estava falando para você. O Mário foi homenageado 38 anos que trabalha no setor da prefeitura e é lá um dos... A gente está gravando na sexta e exibindo no sábado. Então, só para... Não, imagina, só para que o pessoal consiga se situar. Ontem, sexta-feira, foi a inauguração do NAC. E aí ele foi homenageado. Aí eu estava... Que é o Núcleo de Atendimento ao Cidadão, não é isso? Isso. Ele estava do meu lado e falou, pô, nós somos amigos desde 78, hein? Eu falei, verdade. Quem? O prefeito? Não, o Mário é um servidor. Tá. É, um servidor. Nós somos amigos desde 78. Eu falei, então, eu tinha 15 anos. Eu trabalhava numa empresa, Ferdan S.A., patrulheiro. Comecei a estudar patrulheiro com 14. E ele falou, eu trabalhava no Banco do Brasil de guardinha também. Nós fomos amigos. Você vê, o tempo passou, nem ele precisou virar bandido, nem eu. Estamos trabalhando até hoje. Né? 78 para cá já é um tempo bom. Então, resumindo, de novo que eu estou falando para você, do meu tempo, que a gente vivia numa pobreza não, porque fome a gente não passava, né? Mas vivia numa dificuldade bem maior, não virou ninguém bandido, ninguém precisou pôr a mão no que era dos outros. O leiteiro passava, Lucas, deixava o leite numa leiteira, sei lá, no vidro, ele pegava do vidro, colocava numa leiteira, e a leiteira ficava ali em cima do coisinho de força que ficava ali. É difícil, né, de imaginar essa cena hoje, né? O pão, o padeiro passava, colocava o pão lá. Então ficava lá, você acordava de manhã, pegava o seu pão, o seu leite comia. Entendeu? Então, você fala, mas são tempos. Sim, mas mudou. Roubar hoje é normal. Não tem que ser a mesma coisa. Infelizmente, né? A impunidade faz parecer que... Um assunto bastante... É difícil, é difícil. Ô, Lemão, como que você vê? Você ficou... ocupou a presidência da Câmara Municipal de Limeira em 2 ocasiões, né? Sim. Você foi eleito e depois reeleito. Então foram 4 anos, 4 anos como presidente da Câmara Municipal de Limeira. Como que você vê a tua saída, deixando a presidência e ocupando... obviamente que o presidente nunca deixou de ocupar o cargo de vereador,
é uma função e uma responsabilidade maior. Como que você vê a tua saída da presidência e quais, já vou emendar duas perguntas, e quais os teus objetivos politicamente? Olha só, como vereador, sem estar no cargo de presidente, nesse momento é muito mais liberdade. Até para você poder discutir os seus projetos, as suas intenções, seus requerimentos, suas indicações e projetos dos outros vereadores. Porque eu sempre tenho dito, as pessoas perguntam quais são os seus projetos. Eu tenho dito assim, os meus projetos são os projetos dos outros vereadores, porque ele precisa do meu voto. Então o vereador pode bolar um projeto, mas ele só vai conseguir estar funcionando se os outros vereadores votarem. Então é um conjunto, né? Porque o vereador pensa para a cidade toda. Eu vejo com muito mais liberdade e muito mais tranquilidade, viu, Lucas? Porque ser presidente não é fácil. Não é fácil. Porque por melhor que você faça, sempre existem algumas dificuldades que no dia a dia, né? Porque você também tem tratativa com os vereadores, com os próprios funcionários da casa, né? Tudo que acontece passa por você. A vizinha reclamou que tem algumas árvores na Câmara, que graças a Deus é bem arborizado, entupiu a calha dela, e ela teve que trocar a calha. Pô, toquei a Câmara, mas o nome de quem? O presidente. O presidente tem que responder. Então, qualquer coisa que acontece... E resolveram o problema da mulher? Resolveu, né? Logicamente que a Câmara ela recorre do pedido, né? Mas o que for de direito dela, está direito dela. Foi resolvido porque, dentro da reclamação dela, o pessoal foi lá, fez a poda, né? Já que ela... Mas hoje não tem jeito, né? O vento, o nosso clima é muito diferente, né? Mas está resolvido. E outras coisas mais que vão acontecer no dia a dia. Estar de vereador nesse momento, depois que passei por 4 anos, por 2 anos de pandemia, onde tive que tomar decisões bastante elas sozinho, ser o dono da caneta, né? Fechar a Câmara, não ter sessão aquele dia, jogar online, quando alguns vereadores, nós estávamos em época de eleição, queria assim, estar mais presente, a gente não podia fazer algumas coisas, né? Exigir a vacinação dos funcionários, e a gente foi muito criticado às vezes por isso, onde já se viu, mas são decisões que você tem que tomar e depois as consequências podem vir depois. Mas eu vejo, fiz o meu tempo, Deus me deu a graça que foi sonho, né? Eu tive um sonho de ser vereador, estar vereador no caso, depois um sonho de ser presidente da CCJ. Mas sonho de almejar ou sonho de sonho? Sonho de almejar. Sonho noturno? Não, sonho de almejar. Ah, tá. O sonho noturno foi o sonho de ser vereador, né? Foi o sonho porque precisei convencer a minha mulher. Em 88, Lucas, eu fui candidato a vereador. Eu tinha 25 anos. Minha filha tinha acabado de nascer. Nasceu em janeiro e a eleição foi no final do ano, então era acabado de nascer, era pequenininha ainda. E eu fazia faculdade, então a dificuldade de se fazer uma campanha era muito grande. O partido tinha 63 candidatos. O mais votado foi o Pejon, 463 votos. 463? Ganhou para vereador. O segundo mais votado, Jorge de Freitas, 452. Nossa, mas isso em 2011? Não. 2013? 1988. Tá, porque... a primeira vez eu fui candidato dessa vez. Tá. Aí ser eleito com 400 votos, hoje é o que... Hoje o vereador, acho que em Iracemápolis tem mais do que isso, talvez. Mais que isso. E eu fui candidato a um molecão, né, 25 anos. E eu tive quase 300 votos. Então eu fiquei em quinto, de 63, que tinha no partido, foi bom. Né? E aí no outro... E o partido fez quantos? Fez só o Pejon. E aí, nesse tempo, depois na aparição, quis ser candidato, minha mulher, não vou mexer mais com isso, não. Então, para convencê-la, Lucas, precisei de 25 anos. 25 anos é muito pouco. Precisei de 1/4 de século, que é muito mais, né? Fica mais bonito. 25 anos. Falando com ela toda vez, não. Eu falo, orando a Deus. Porque eu tinha o sonho, mas não era sonho dela. E você tem que estar bem acomodado com a esposa numa dessa, né? Esse é o principal. E aí em 2012 falei com ela, ela concordou, tive lá minhas tratativas também, até cada minha denominação, porque a minha denominação já apoiava outros candidatos. Você é de qual igreja? Sou da Quadrangular. Né? A Quadrangular tinha outros candidatos, né? Então eu não fui o candidato oficial da igreja. Na época 2012...
2012 encerrou, né? Começa os vereadores nessa época da quadrangular era a vereadora Iraciara e o e doutor Almir. Doutor Almir, que já é falecido. Falecido, né? Isso. E aí teve outros candidatos. E aí eles tentaram a reeleição? Isso eu não Sim, lembro. não. Daí foi a filha do doutor Almir, candidata. Ah, verdade. E a doutora Iraciara. Mas daí, né, teve algumas dificuldades lá. Mas elas não entraram não e entraram. Você entrou. Eu acabei ganhando essa época, né? E depois, né, hoje a gente tem... Eu estou na igreja já faz 42 anos, né, Lucas? Eu não estou na igreja por causa da política, não é? Mas você frequenta hoje a quadrangular? Sim, até hoje. Comecei lá nos anos 80, né? Mas não tem nenhum cargo na igreja? Não, eu já fui de cargo na igreja, já fui dentro das nossas atribuições, né? Fui professor de escola dominical, fui o recepcionista, aqueles jovenzinhos lá que recepcionam as pessoas que chegam. Diácono, uma vez diácono, sempre diácono, né? Diácono da igreja, né? Já fiz parte da diretoria SASIEC da igreja, logicamente, e eu tenho uma história dentro da igreja, né? Mas hoje você não ocupa mais o não cargo de Não ocupa o cargo, até porque a política, ela nos... Porque quando você dedica bastante tempo, seu tempo fica curto, né? Uhum. Então você tem que a responsável. Um diácono numa igreja, ele precisa chegar no mínimo, mas é mínimo, meia hora antes de começar o culto, né? Até porque... organizar, não é? Para ver se está tudo certinho, se tem papel no banheiro. É a função do diácono, né? Depois é recepcionar as pessoas que vão chegando, né? Meu pai saiu de casa 20 para 7 para ir na igreja. A igreja começava às 7h30. Você imagina? Então, ele gostava de chegar cedo. Então tem que ter alguém para recepcionar. Até a minha igreja é uma igreja bem organizada, você conhece talvez um pouco, né? Não sentar, não gosta que sentam aqui ou mais longe, porque acha que atrapalha um pouco o andamento das coisas. Então, as pessoas organizam, né? Nós somos acostumados assim, né? Então, as pessoas, cada um está na sua denominação. Então, e aí acabei ganhando, né? Eu tenho toda uma amizade dos meus pastores, graças a Deus. Nós não temos nada, nunca tive nenhum problema na igreja, né? Hoje estou lá ainda, já estou no meu 3º mandato, servindo não só a minha comunidade, mas a cidade toda, né? Uhum. Porque a gente se torna vereador da cidade, né? Mesmo tendo o apoio, às vezes, de um nicho A, B, C, hoje. Então, foram 25 anos de espera para ser candidato, né? Então tem uma história em tudo isso, né? Mas, graças a Deus, Deus tem confirmado. Eu acho que a confirmação sempre é você nas urnas, né? O ano que vem teremos eleição. É uma dificuldade, porque você, quando está no 3º mandato, vai para o 4º mandato, as pessoas conseguem te apontar, né? Olha, que o Lemão falhou aqui, acertou aqui, já ficou 3 vezes, vamos dar chance para outra. Existe uma dificuldade diferente. Uhum. Eu sempre falo, minha eleição mais fácil de ganhar, Lucas, foi a primeira. Sem ninguém me conhecer assim, né? Conhecer assim. E eu pedi... Não, é que quando você começa a, de fato, ocupar a cadeira, a rejeição aumenta absurdamente, né? Então eu tenho feito o meu papel, até como cristão, né? Eu tenho que fazer o que é certo, né? Em Limeira, o trabalho não para. Por onde se passa, podemos ver obras e ações sendo entregues. Melhorias para todos. E isso só é possível com a arrecadação do IPTU, que já está sendo entregue pelos Correios. Na parte interna do documento, todas as parcelas estão organizadas e numeradas mês a mês. É só ficar atento ao vencimento. Você vai usar a mesma guia o ano todo. O pagamento em dia é fundamental para continuarmos avançando e termos uma Limeira cada vez melhor. E o primeiro vencimento é no mês de abril. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Como que você enxerga essa questão
das igrejas e da política. Isso ficou muito evidenciado, principalmente com a própria eleição na disputa do presidente Bolsonaro, né, com o presidente Lula, né, do ex-presidente Bolsonaro com o Lula, que acabou ganhando a eleição. O lado da bancada evangélica apoiou veementemente o Bolsonaro. Por um lado, o que eu observo é que o que não deveria ser assim, né? O que não deveria ser assim, mas muitos grupos querem colocar um vereador, ou querem colocar um deputado, ou quer fazer um senador, e consequentemente até os cargos maiores, né? O próprio líder, o chefe do próprio executivo municipal, o próprio governador e o presidente aí já é bem mais complicado. Mas quando eu falo isso é que assim, o sujeito é evangélico, o sujeito é católico, ele busca o apoio da comunidade, ou vereadores ou deputados que defendem causas minoritárias ou causas muito segmentadas. Levanta a bandeira de defesa dos animais, levanta a bandeira de defesa aos direitos da questão LGBTQIA+, eu acho que é esse o termo. Muito legal. Como que você vê isso? Porque assim, o vereador que é eleito por uma comunidade evangélica não significa que esse vereador ele não seja um vereador que atenda à comunidade do município que ele vive. E essa comunidade inclui quem é católico, inclui quem faz parte das comunidades LGBTQIA+, inclui quem de repente faz parte de religiões de origem afro. Só que isso hoje se tornou algo quase que, às vezes, um embate ali. Parece que o vereador é da igreja tal, o vereador é da igreja tal, o vereador é pastor da igreja, a vereadora defende a causa animal, a vereadora é a vereadora do público LGBT. Isso ficou muito mais evidente ultimamente, né? Muito. Olha só, eu não vou fazer troca do que eu acredito por estar na política, ter que defender ou contra os meus princípios. Então, eu tenho o princípio cristão, acredito na família, acredito que num casal, marido e mulher, para que ele possa gerar filhos, é isso que eu acredito. Então, eu não vou ser obrigado, ninguém vai poder me obrigar e dizer que eu sou homofóbico ou não, porque isso eu acredito e não vou mudar. O respeito é diferente. Então eu tenho que respeitar todas as pessoas, independente de ser ou não da minha religião, independente de ser ou não, de acreditar no que eu acredito ou não. Sim. É o mesmo respeito que eu gostaria de ter dessas pessoas. O que, quando você discorda, você já é taxado de tudo menos de uma pessoa normal. Normal. Então, quando você discorda que uma pessoa ela pode ter outra opção sexual, ou a mesma opção do sexo dela, você é homofóbico, é tudo isso. Não. Eu não posso concordar com isso. No que eu creio, eu não vou negociar o que eu creio com essas pessoas, porque eu acredito na Bíblia e não vou mudar isso. Agora, eu tenho que respeitar. A pessoa ela pode ter a opção que ela quiser, porque eu fiquei muito feliz, Lucas, quando o prefeito ou governador, eu não me lembro, de Curitiba foi indagado sobre esse assunto. Ele ganhou a eleição e ele tem um jeito bastante carinhoso de ser. O jeito dele. Como eu posso chamar você de querido, de não sei. E aí um repórter, muito desavisado, perguntou para ele: o senhor é gay? Você acha que depois que ele ganhou a eleição na coletiva, ele falou assim: por acaso, eu não vou falar como ele falou, mas eu vou falar, eu vou governar com o meu órgão excretor? Ele falou outra palavra, né? Olha que resposta sábia e inteligente. Como você pode medir uma pessoa porque ela tem essa opção sexual, essa cor, esse credo?
Você não pode... A pessoa, ela tem capacidade que ela tem com os estudos, com a vivência, com a experiência de vida. Então, voltando agora para os candidatos de nichos, e um deles é a igreja. E eu vou citar aqui, eu acho que eu posso, porque eu fui assistir o filme da Igreja Universal, ou até da minha mesmo, como nós éramos tratados. A minha igreja tacaram fogo, tacaram fogo na tenda da minha igreja nos anos 65, quando ela veio para Limeira, porque não concordavam. Então nós éramos tratados como um nada. Quando a escória, quando o resto ia para a igreja, aquilo lá é crente. Estou falando do que eu participei. Então, quando o Edir Macedo começou a igreja e começaram a falar que ele estava com charlatanismo, todas aquelas coisas dele... Década de 90, né? Como ele conseguiu vencer tudo isso? E os políticos, inclusive senadores, que passam no filme lá, queriam pregar ele, prenderam ele. Como que ele conseguiu mudar tudo isso? Com a política. Como que o povo de Israel foi salvo da fome na época da escravidão? Na época que teve fome naquela parte do mundo. José, olha só, sendo vendido e ele se tornando governador. Como que Daniel, como que Sadraque, Mesaque e Abednego que tomavam conta, como que Ruth, como que Esther, a rainha Esther, que estava lá, o rei mandou acabar com todos os judeus e ela pôde explicar porque ela estava num cargo de mulher do rei. Então, nós temos que estar em todos os lugares. Antigamente, Lucas, principalmente nas igrejas, você ter estudo, não tinha gente que estuda na igreja, porque parecia que era só os menos favorecidos que ia para a igreja. Hoje, as nossas fileiras de igrejas são formadas por catadores de reciclável, de lixo, pessoas que precisam da parte social da igreja, mas também somos formados por médicos, advogados, juízes, por que não governadores, prefeitos, vereadores, presidente, por que não também? Então, nós temos a necessidade, sim, de termos pessoas. Logicamente, como você disse, quando eu me tornei vereador, e hoje eu sou um representante da Quadrangular, porque eu estou lá. Né? Eu sei que a maioria dos meus votos vem de lá, mas eu sempre deixei claro, e eu acho que todos os vereadores que têm um nicho, que você não pode ser só daquele nicho. Ah, não. Eu me lembro do Eurico Miranda, quando ele ganhava para deputado, ele falou assim, o senhor não vai fazer não sei o quê para o Rio? Eu falei, não, eu não sou deputado do Rio, sou deputado do Vasco da Gama, só faço coisa para o Vasco. Que negócio é esse? Então, por exemplo, eu não sou adepto de festa do peão. Sou adepto. E por isso eu vou, se eu for o prefeito da cidade um dia, eu vou falar, não, festa do peão. Olha, a cultura da cidade traz a festa do peão. Então, eu não sou obrigado a gostar e, de repente, nem participar. Mas eu não posso eximir da população da cidade de ter o que ela gosta. Logicamente, com regras, né? Regras de conduta, de um monte de coisa. Claro. Então, as pessoas têm confundido os nichos eleitorais. Agora, hoje, nós somos um grupo forte. Se nós não tivéssemos os deputados, digo, família, que inclui católicos, evangélicos, que são mais de 170, porque já que nós somos 513, quando tiver mais de 171 deputados no Congresso, você barra, porque precisa de 2/3 para votar um monte de coisa, nós tínhamos aprovado algumas leis que eram contra a família, que apenas os deputados cristãos conseguiram barrar, que são 183, se eu não me engano, só com o voto deles. Então nós precisamos ter representantes sim, porque senão, de novo, então vamos aprovar o aborto. Tem um grupo que não é favorável ao aborto. E esse grupo, geralmente, é um grupo de igreja. Então, se nós não temos representante, vai aprovar. E aí? Como é que faz? Mais uma coisa para se fiar na igreja. Vamos, na igreja, fazer alguma coisa que é contra o que nós acreditamos da Bíblia. Se nós não tivermos nosso grupo lá, vai ser aprovado e aí nós vamos ser obrigados a fazer, com todo o respeito, um casamento de pessoas do mesmo sexo.
Nós não podemos mudar o que nós cremos na Bíblia para agradar se for uma minoria ou uma maioria. Porque hoje a minoria me parece que tem muito mais poder, ou faz muito mais barulho, ou é muito mais defendida que a maioria, Lucas. Nós não podemos aceitar isso. De novo, respeitar. Nada me impede, e eu vi um Cláudio Duarte, não sei se você conhece, um que prega muito família, ele estava no programa do Raul Gil. E aí começaram a perguntar para ele sobre homossexual. E estava lá aquela filha da Gretchen. Eu falo filha porque daqui 1000 anos, quando ela morrer e foi exumada, quando pegar lá os ossos dela, vão descobrir que ali estava enterrada uma mulher. Mesmo hoje, ela se dizendo homem. Ela pode se dizer um homem, com todo o direito dela. Ela tem direito. Até de mudar o nome no registro. Mas daqui 1000 anos, se abrir o túmulo dela, não saber quem está enterrado lá, quando puxar, vai descobrir que está até enterrado uma mulher. Perguntou sobre o homossexual na igreja. O Cláudio Duarte falou a mesma coisa. Eu não vou mudar os meus conceitos, o que eu acredito, porque você acredita diferente. Eu não vou concordar com você, nunca. Mas nada me impede de nós conversarmos como estamos conversando, de eu te dar um abraço, de você visitar a minha igreja e ser bem recebida, mesmo sendo uma mulher que hoje é um homem, com todo o direito até de registro. Nada me impede de te abraçar. Mas não adianta você querer que eu mude os meus conceitos dentro da igreja, porque você está lá, então você vai poder dar uma aula de escola dominical? Não pode, Lucas, porque a Bíblia não nos ensina assim. Então, eu respeito. Eu acho que a palavra principal é respeito. Respeito. Né? De ambas as partes, por sinal, né? De novo, Deus não deixou nenhum nome de religião. E nós já discutimos muito sobre isso. A minha está certo. Eu já fui do tempo que só eu estava certo. E hoje eu descubro que se eu não tomar cuidado, nem eu vou para o céu. Ué, não é? Então, todo mundo tem o seu modo de servir a Deus. E nenhuma religião quer o mal das pessoas. Nenhuma religião. Mas a pessoa que está na religião, ela sim quer o mal. Faz o mal, mesmo estando ouvindo a palavra. Então, de novo, acho que cada nicho tem o direito sim e deve sim ter os seus representantes. Porque são 513 deputados, que não sou nem contra se um dia tiver mais. Eu acho que quanto mais nichos representados é melhor. E até para poder ser discutido, né? Hoje, se você pegar a causa animal, ela ultrapassa a causa humana. Humanizaram os bichos, com respeito, que eu nem sei se eu posso falar bicho, porque qualquer coisa que você faz está contra os bichinhos. E eu nasci em sítio, e quem nasceu em sítio gosta, teve todo tipo de bicho, fala qualquer bicho aí. Logicamente, aqueles bichos do sítio. Pato, galinha, coelho, rato. Hoje você criava tudo, Lucas. Então, mas hoje humanizaram tanto o bicho, que se chegar você no hospital e o bicho, vão tratar o bicho. Não é? Hoje estão querendo colocar os animais na mesma categoria da saúde humana, usando a mesma verba. Uai, tem pessoas com esses projetos. Então, eu não estou falando que eu sou contra, eu acho que... Mas eu acho que a decência, aí eu vou falar decência, talvez alguém não vai me entender, mas aí... Eu acho que a decência e a inteligência... Porque nós somos os únicos racionais, né? E o cachorrinho, o gatinho, ele é irracional. Então eu acho que a inteligência humana, já que Deus nos deu essa capacidade linda de pensar, parece que muitos não pensam, mas ele deu. Seria utilizar esta inteligência para focar na raiz do problema da causa animal. Claro, assim, o Lemão não é um especialista e não é um defensor da causa animal, assim como eu também sou muito leigo. Então a gente aqui não quer ficar arrotando sabedoria, né, a modo de dizer. Mas eu imagino que a principal raiz do problema, quando se fala em causa animal, é a reprodução animal de uma forma totalmente desenfreada. Então, a origem do problema chama-se investimento forte em castração dos animais. Porque o que mais tem, e aí assim, foge do controle, né,
são casos de abandono. Aí o animal fica abandonado, aí um tenta resgatar, aí de repente o animal está com problema de saúde ou é atropelado e tenta resgatar, e a quantidade de animais abandonados é prova da quantidade de animais abandonados, é que eu particularmente não me recordo de ver um andarilho que não tenha animal junto, né? Um animal de estimação ali, verdade, que é fiel sim, que muito acompanha fiel, sim, mas que a origem do problema, volto a dizer, posso estar errado, né? Mas é uma opinião, seria um investimento, isso na esfera federal, estadual, municipal. Ah, mas faz pouco. Ah, mas essa questão de humanizar seria muito melhor se investisse na questão da castração e no controle. Porque não tem como. A reprodução dos animais, volto a dizer, nós somos os únicos racionais. Sete. E ainda tem hora que a gente vê cada coisa que fala, não é possível, a pessoa não pensa. Ó, lembrando. Agora, o animal já não pensa de fato. Só para me defender aqui, senão depois eu vou ser massacrado. O programa tem muita audiência. Eu jamais vou fazer algo contra um animal. Porque, mas você não falou nada disso. Né, porque eu estou falando de causas, mas o que você levantou é essencial. Tudo é a prevenção. Uhum. Né? A castração, Limeira teve um trabalho muito forte, agora mais de 3, 4 mil. É muito, parece pouco, mas é muito. Lógico que está ainda... É pouco. É pouco perto do que mas precisa. Do que não tinha nada, né? Então você já começa a ver. Eu falo, terra de seca, quem tem olho é rei, né? Já começa a dar uma melhorada, porque são coisas que todo mundo está vendo que precisa acontecer. Agora, de novo, daqui a pouco nós não vamos ter gente para cuidar de animal. Se você humaniza só o animal, nós precisamos cuidar de gente. Porque quem cuida do animal, quem pode fazer lei, quem pode castrar, tem que ser um veterinário. Quem pode fazer lei são pessoas. Então, essas pessoas têm que ser cuidadas e essas pessoas com inteligência, com sabedoria, fazer leis, conquistar coisas para que a gente possa cuidar dos animais. Então, hoje, eu falo, você está na rua, tiver um cachorro e uma pessoa na calçada, atropela a pessoa da calçada. Porque senão você vai ser processado, porque você bastou um... Então tem que tomar alguns cuidados. Está muito difícil. Então... Hoje, Lucas, as coisas estão assim muito na flor da pele, né? E está cada dia pior, né? Pior. O meu amigo, isso faz um bom tempo, morava no Ouro Verde ainda, ele ia vir do trabalho um sábado à tarde, o cara trabalhou até 4 horas da tarde, vinha vir na rua, de repente, casas tudo bem simples também, né? Portãozinho tudo aberto, uma criança saiu correndo dentro de casa, ele não atropelou a criança. Quem atropelou o carro dele foi a criança. E era perto de um bar. O pessoal saiu lá fora, começou a quebrar o carro dele. Vamos linchar. Então, resumindo. Você vê? Não quis nem saber o que aconteceu. Porque... Não, ele não atropelou ninguém. A criança saiu correndo na frente do carro dele. Não tem de como separar. Mesmo que estiver andando 20 por hora, Lucas. A criança atropelou o carro. Não é? Então, temos que tomar alguns cuidados. Em tudo é assim. É assim na política. É assim no casamento. É assim com os filhos. Como é que você... Olha a dificuldade, mesmo você tendo um bom relacionamento com seus filhos, a dificuldade de você chegar para o filho e falar não. Por que não? Por que não? Por que não se todo mundo vai? Aí você fala, porque você não é todo mundo. Mas eu vivo no mundo. Eu não sou todo mundo, mas eu vivo nesse mundo. Que quer sair à noite, quer chegar 2, 3 horas da manhã em casa. Entendeu? Então, é muito difícil. Hoje o diálogo, logicamente, que é tudo. Mas mesmo assim está difícil, né? Lemão, por que você votou favorável ao aumento de 84% para os vereadores para o próximo mandato? Aí você terminou a frase boa. Porque a maioria das notícias, Lucas, gostei da sua final dela. Próximo mandato. Né? Porque eu vi algumas notícias em jornais, vereadores votam um aumento de 84%. Não é, mas aprovam. Né? Aprovam. Mas nós, primeiro, que é para a próxima legislatura. Segundo, Lucas, que nós estamos há algum tempo sem reajuste. E nós estávamos fazendo os reajustes pela inflação, como sempre fizemos. Então, a mesma inflação, o mesmo reajuste perto
porque o reajuste do vereador nunca podia ser mais que a inflação. Então vamos supor que a inflação fosse 4,5%. Se a prefeitura desse 5% de reajuste para os funcionários, o do vereador não podia ser 5%. Ele tem que ser o máximo a inflação, reposição inflacionária. E assim estávamos fazendo dos 10 anos que eu estou lá. Chegou em 2020... E não pode aumentar anualmente, né? Não pode corrigir a inflação anualmente. Até então, todas as câmaras quase faziam assim. Mas existe um entendimento hoje do Tribunal de Contas que o reajuste ele tem que ser sempre para o próximo mandato. E determinou-se como. Então nós não tivemos o reajuste de 21%, não tivemos agora 8%, e não vamos ter mais nenhum reajuste se não se fizesse assim. Quanto que um vereador de Limeira poderia ganhar hoje? 60% do que ganha um deputado estadual, que hoje irá em torno de R$20 mil. Esse é o salário do vereador. Se ele aprovasse isso daqui, estaria dentro da lei. Deputado estadual. O estadual ganha cerca de 30. Não, tá mais. 35. Não, ele ganha 35. Nós vamos ganhar 60% dele. 60% dele. Ok. Agora entendi. Então hoje um vereador poderia ganhar R$20 mil. Nós nos reunimos, fizemos alguns cálculos, quanto que não se foi dado de reajuste inflacionário, porque foi proibido, e quanto que chegaria no ano de 2025 até 2028, porque esse salário vai ter que ser nos 4 anos, 25 a 28. E com a inflação, previsão, lógico, chegou nesse valor de 14 mil e pouco. Então, nós poderíamos ter feito uma aprovação de 20 mil. Estaríamos dentro da lei. Mas moral, dentro da lei. De novo, Lucas, nós vamos ter uma diminuição muito grande esse ano de candidatos, o ano que vem. Porque os partidos estão se juntando, fazendo federação. O meu partido mesmo hoje ele não existe mais, PSC. Ele se federou, ele fez uma junção junto com Podemos. Então, todos os vereadores, deputados hoje são Podemos, são 19, não são mais 20 como a gente era, o número, né? Então, se você se candidatar para a próxima eleição, provavelmente você vai sair pelo Podemos. Sim, eu posso, como foi feita essa junção, eu tenho prazo para me trocar de partido. Eu posso trocar a qualquer momento agora. Ou então naquela janela que tem em abril, eu posso também mudar. Então eu posso mudar de partido, né? Então, resumindo, hoje o partido poderia ter 32 candidatos por partido. Hoje o máximo que pode ter é 22. É o número de cadeiras na Câmara mais um. Então, de 32, todos os partidos baixaram para 22. Se o meu partido juntou com o Podemos, nós éramos 64 candidatos. Hoje é só 22. Olha que interessante. Então, resumindo, o número de partidos vai diminuir, consequentemente, o quase 600 candidatos que teve na última eleição vai cair para menos da metade, 250. Então, olha as mudanças que estão havendo. A própria justiça nos obrigou, como está acontecendo em Campinas, a votação, parece que até votou, e em todas as cidades da região. Tem que fazer uma lei que o vereador ele pode ganhar um tanto em porcentagem em cima do que ganha o deputado. O que deveria já ser lei, já é lei. É lei, mas tem que ser aprovado pelos vereadores. Então deveria ser o seguinte, a cidade tem mais de 300 mil habitantes, quanto que o vereador pode ganhar? 20 mil, porque a lei diz isso, a lei estadual. Mas aí para a gente fazer essa lei funcionar aqui tem que votar. Aí eu posso diminuir o valor. Nós diminuímos de 20 mil para 14 mil. Um secretário, Lucas, 13 mil reais. Lucas, com todo o respeito, que merece, uma diretora de um hospital filantrópico da cidade, hoje ganha 18 mil. Um hospital sem fins lucrativos. Aí você pega um secretário que tem na pasta dele 250 milhões para investir, para gastar aqui e ali, ganhando 10 mil reais, Lucas. Como que você consegue trazer um profissional, que não é fácil, como você consegue trazer um médico, uma secretaria de saúde, que se ele está numa secretaria, porque é um médico, vamos dizer, bastante tarimbado, para ganhar 10 mil reais, Lucas. Então nós temos algumas dificuldades. Como nós podemos incentivar um trabalhador, uma pessoa que quer representar o povo,
que também vai votar o orçamento da cidade, que é 1 bilhão e 600 milhões. 1 bilhão e 600 milhões. Você trazer pessoas que possam ler projetos. Porque você fala... Porque o vereador... Não, ler, entender e questionar, né? O vereador, infelizmente, ele não precisa ter cultura nenhuma, diferente dos assessores. Todos os assessores da Câmara têm que ter nível superior. Mas o vereador tem que saber malemar, escrever o nome. Mas tem pessoas muito boas... Você é favorável a isso? A que o vereador... que os... Malemar saiba escrever o nome? Lógico que não, Lucas. Lógico que não, Lucas. Porque senão você ia estar... Não. O poste vai mijar no cachorro. Sabe por quê, Lucas? Eu estudei... Porque é muita... Cara, deixa pra lá. Véio. Eu estudei no tempo que não tinha Enem. Eu estudei no tempo que eu tinha que pagar a minha faculdade. Eu estudei no tempo que eu trabalhava, tinha que dar dinheiro em casa, tinha que ter minhas coisinhas. Se quisesse fazer faculdade, tinha que pagar a faculdade. Corri atrás de bolsa de estudo na prefeitura naqueles anos, consegui 10%, depois um ano foi para 20%. Eu acho que um vereador sem bons assessores, ele vai ficar muito travado, dificilmente ele vai andar. Então, mas por obrigação, quem está ocupando a cadeira deveria sim ter muito conhecimento. O que a gente vê, né, e não é tão incomum em Limeira, são vereadores, não são todos, mas uma parte tem conhecimento medíocre, para falar o português claro. E quem realmente puxa a rédea, vai para cá, vai para lá, veja aqui, faz ali, é justamente os assessores. Eu sempre tenho dito, os meus assessores são tão vereadores quanto eu. Eu ouço, às vezes não concordo, às vezes discutimos, às vezes prevalece a minha posição de vereador e às vezes abro mão em função do que eles falam. Logicamente que eu tenho um grupo que está comigo faz 10 anos, né? Desde quando eu entrei, eu não troquei, tá no mesmo grupo, então nós somos muito de confiança, né? Muito confiança um do outro. Logicamente nós temos vereadores e temos pessoas que às vezes não teve a oportunidade até de fazer todo o estudo, mas tem toda uma experiência e uma vivência muito boa. Nós temos pessoas na casa assim, sempre vamos ter, Lucas. Mas o detalhe é por isso que os assessores, pelo menos, têm que ter um conhecimento, já que a lei permite qualquer um se candidatar. Como que você vai atrair pessoas assim, com um pouco mais de facilidade em estudo e em trabalho, com salário hoje, Lucas, de R$6.000 líquido. Então é fácil você falar, né? Você falar assim, mas hoje o salário mínimo é R$1.500, R$1.200. Mas a porta está aberta, né? Para que todos possam tentar ser vereador e até lutar para que isso aconteça. Mas o sujeito não tem que tentar ser vereador por causa de um salário. Exatamente. Agora, de novo, eu optei em fechar o meu comércio, que eu vivi por mais de 20 anos, para ser vereador. Então, como é que faz para você... Mas eu já tenho uma certa idade. Mas é que é difícil, Lemão, assim, porcentagem, né? Uma pequena parte da sociedade, pequena, mas bem pequena, talvez compreenda, não concorde, mas ainda compreenda o aumento. Uma pequena parte, mas muito pequena. A grande maioria não vai concordar e muito menos entender. Isso é notório, isso é fato. Primeiro porque se mede pela régua daquele comparativo, né? Mas tal profissão ganha tanto. E hoje a média salarial é aí que é o X da questão. A média salarial da grande maioria dos brasileiros no estado de São Paulo, que é o estado que mais se tem renda per capita, que mais se tem rendimento, é infinitamente inferior ao salário do vereador de Limeira. Então, quando se toma esse tipo de base se coloca em comparação, não há nenhum argumento que convença, né? Quando você pega e você faz essa comparação, realmente pode o Lemão, pode o Everton, pode ser quem quer que seja argumentar que não vai realmente mudar a relação
dessa comparação em si. Quando as pessoas comparam a média salarial do brasileiro e aí coloca a média de um político. Né? Então, realmente, ninguém vai fazer ninguém vai usar a régua do deputado para falar, mas o deputado ganha 35, o deputado estadual às vezes nem é cobrado. Deputado estadual é o cargo hoje que um político ocupa, senta numa cadeira na Assembleia, é o cargo mais mamata. Foge das buchas de votação federal. Não estou falando que não são importantes, não estou menosprezando o cargo de um deputado estadual. Longe disso, tem uma importância muito grande. Sim. Mas é hoje o cargo mais light, né? Não tem proximidade com o município, é diferente. Uma votação hoje que eu falo porque a votação foi nessa última semana. A quantidade de mensagens não é tão supervisionado, né? Então, assim, a quantidade de mensagens que você recebeu e os outros vereadores receberam, às vezes vai na padaria, alguém questiona, pô, meu, se aumentou, é palhaçada isso aí, se aumentou, só vai ganhar 14 e tal. O vereador, o deputado estadual não tem. As buchas, quando tem votações de grande relevância na esfera federal, ele também não pega. Mas ninguém faz a conta baseado na régua que talvez o deputado estadual está ganhando muito. Ninguém faz essa conta. Ninguém vai falar assim, mas espera aí, 35 pau o deputado estadual? No caso deles, as mordomias. E aí tem mais 22 assessores. É isso aí. Né? Tem 22 assessores no deputado estadual. Tem um monte de mordomia, mas ninguém vai fazer essa conta baseada nessa régua. Por isso que eu falo que por mais que eu respeite a tua explicação, mas se você for olhar da ótica do povo, não tem justificativa. Olha só. Logicamente que não tem nada a ver, mas tem a ver. No meu caso em particular, eu sempre, como eu disse no começo até, achei que por alguns candidatos do meu partido, ou até da minha denominação religiosa, terem votos em Limeira e levar votos daqui, e fazer com isso que nós não consigamos até hoje ter um deputado estadual, porque levam votos. Nada mais justo que também depois eu ir lá e falar, a cidade precisa de verba. E nesses 10 anos fiz algumas conquistas que chegaram num montante de perto de uns 12 milhões de reais. Então são verbas que a gente vai lá pede para o deputado. Hoje teve a licitação da reforma aqui da piscina municipal Alberto Savoia, onde era o antigo zoológico, que vai ficar cerca de 3 milhões e meio. 1 milhão e 600. Vai reformar maior? Não vai reformar a piscina, vai reformar todo o complexo para atender a população. Banheiro, que é o mesmo banheiro de 72 lá, que eu fiz natação. Mas na piscina não vai mexer? Não, na piscina não. Não, né? Porque, porque a piscina maior... 3 milhões para mexer lá? 3 milhões. Tem que fazer. A quadra vai ser transformada em um local para receber os pais e mães, os banheiros vão ser derrubados, né? Todas as voltas vão ser melhoradas, porque é uma coisa antiga, né? Muito antiga, né? Imagina que dos anos que eu fiz natação não mudou nada, né? Você treinou natação também? Natação. Então faz muito tempo, né? Então, Lucas, eu fui buscar verba. Lá com o deputado Gilberto Nascimento, nos mandou 500 mil, e o deputado Jefferson Campos, que é deputado da minha igreja, mandou 1 milhão e 200, se eu não me engano. Então, desses 3 milhões e meio, o município só vai gastar 1.800. Porque 1.700 nós fomos buscar. Então, resumindo, 12 milhões em 10 anos. E em 10 anos eu recebi, fazendo o líquido, até hoje, já calculando o que a gente ganha hoje, recebi cerca de 700 mil reais em 10 anos. E trouxe para a cidade 12 milhões. Então eu posso ficar mais uns 100 anos deputado, que meu salário já está. Porque eu fui buscar verba para isso, tá vendo? Vereador então, ainda. Como vereador. Eu posso ficar de vereador mais 100 anos, que fui buscar isso. Mas isso não veio ao caso. Primeiro, que não é obrigação do vereador de fazer isso. É isso que eu ia tocar no assunto. Mas eu tenho por mim que é sim. Porque vem aqui tirar voto, tiramos deputados que é da nossa cidade, que pode trazer muitas verbas para cá. Sem deputado, a gente não consegue quase nada. Olha o Miguel. Com o Miguel, como uma coisa mudou.
Então, o duro da política é só pra gente gente também ter um começo, meio e fim aqui, senão a gente vai ficar estendendo o papo. Mas o duro é essa emenda parlamentar, né, que vira moeda de troca. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, por isso que eu, quando fui em votação, eu sou muito tranquilo, entendendo o que pode acontecer, porque eu tenho que olhar para o futuro. Né? Olha só, daqui 2 anos, primeiro, para me ganhar de novo, eu tenho que estar vivo. É o primeiro passo. Né? Segundo passo, eu preciso ser aprovado com votos. Então, nem sei se vou estar no próximo mandato como vereador para receber esse salário. Mas os que vierem, e com certeza vão ser bem escolhidos para a população, de mais de 220 mil eleitores, apesar que só 140 mil que vai votar. Você vê, 80 mil não vota, não vai, falta. Então, em brancos, nulo, né? Então, eu espero que façam as escolhas corretas. Porque em 2028, Lucas, esses vereadores que vão entrar vão ter que votar para o próximo mandato. Eles vão ser obrigados. Entendeu? Então, se a inflação for naquele período 40%, no mínimo, vai ter que aumentar 40%. Ou então, igualar os 60% que pode. E eles podem votar e vão estar dentro da lei. Então, nós fizemos com bastante coerência. Lembrando, Lucas, que a Câmara é um local onde as pessoas têm um salário respeitável. Bastante respeitável. Hoje, um assessor de um vereador, ele ganha, um chefe de gabinete, um assessor, ganha perto ou mais que o vereador. Sim. Então, olha só. Mas não merece? Eu acho que merece, porque são tão vereadores quanto eu. No meu caso, os meus assessores, que são meus amigos, que trabalham pela cidade de Limeira, se um dia eu não for mais vereador e um dos 3 do que tiver lá for candidato e ganhar, pode ser vereador tranquilo, porque já faz esse papel. Entendeu? Então, não estou falando que é justo ou não justo. Agora, imagina você botar a sua cara, você acompanha a política. Para ser um candidato, Lucas, não é fácil, Lucas. Lucas, já vai entrar na política, vai entrar para roubar. Aí você vai pedir voto numa rua que tem pouco bar, né? Uns 5, 6 bar no quarteirão. Todo mundo paga uma pinga para mim aqui. Olha que coisa feia. Não é? E eu, graças a Deus, nunca fiz isso e nem vou fazer, porque também não bebo. Se eu não bebo, não acho justo pagar para ninguém beber. Mas, por exemplo, então, as pessoas vão pedir coisas para a gente, Lucas, imoral no gabinete. E eu sou vereador, que meu telefone... Como, por exemplo, furar fila, às vezes, na questão de demanda de cirurgia, de hospital. Coisa. Não, mas isso acontece. Muito. E com muita frequência. Eu sou vereador 24 horas. Se eu mostrar para você, e posso mostrar depois fora do ar, pessoas que ligam para mim 1h da manhã, 2h da manhã. Tive um caso de umas pessoas que foram presas lá em Brasília, dia 8, e a pessoa queria que eu ajudasse. Como? E aí a pessoa desesperada. A pessoa com razão, tendo o desespero dela. Aí queria que a gente tomasse uma providência. E aí era 1h, 2h, 3h da manhã, a pessoa chorando ainda. E você tem que fazer sua explicação, que você não pode fazer nada, né? Mas a conversa com a pessoa que está desesperada. É quase um trabalho psicológico ali. É domingo. Tá pronto para trabalhar no rápido. Você sabe qual é o seu horário. Se acontece um negócio, tem que levantar correndo, escovar o dente se der tempo, colocar uma carta, se você não sabe se está com furo ou não, sair correndo para fazer a reportagem. Não é assim que funciona. E o vereador também. Eu acho que o vereador, eu estou todo dia 8 horas na Câmara, pode passar lá, que é dificilmente, atrasado de 5 minutos. E tem um horário para ir embora bastante extenso, né? Mas eu faço isso porque eu quero. Uhum. Eu quero e eu gosto do que eu estou fazendo. Mas, Lucas, Lemão, votamos, já foi. De novo, ano que vem temos eleição e com certeza a população vai colocar pessoas lá que têm o respaldo para ganhar esse valor. Pode ser que não seja mais eu, mas outras pessoas merecerão esse salário. Qual que é o seu sonho? Bom, logicamente que o meu sonho é ver... Bom, meu sonho particular é ir pro céu, né? Não vou nem mudar disso, tá? Ainda bem que você tem esse em primeiro lugar. Esse é o primeiro, né? Servir a Deus naquele grande dia, quando ele me chamar, falar, passa pra cá, servo bom e fiel, porque é isso que eu quero, né? Viver com meu Deus. Logicamente é em ver uma cidade
bonita, segura, boa educação. Pretensão política, Lucas, logicamente que sempre tem, talvez eu quero ser candidato a prefeito, por que não? Não é? 3 mandatos me qualifica algumas coisas, mas eu acho que você estando num grupo, um grupo bom, que quer coisas boas para a cidade, você tem que saber a hora de abrir a mão, a hora de falar não vou. Então eu sou desse grupo, de um grupo que é o melhor para a cidade, e é nesse grupo que eu quero permanecer, porque eu nasci aqui, né? Meus filhos nasceram aqui, apesar que eu tenho uma filha hoje que mora fora do Brasil. Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2. Um filho e uma filha. 5 netos, 4 meninas e um menino. Então, e eu quero que eles tenham orgulho da minha cidade. E que eles tenham orgulho do tempo que o vô, que o pai participou da política. Então, meu sonho é ver minha cidade bem. Se eu, para isso, preciso não ser mais vereador e outras pessoas entrarem, eu abro mão. Eu não nasci político, Lucas. Eu nunca trabalhei em órgão público, nunca fiz nada. Eu apenas tive um sonho e dentro desse sonho quis realizar o que eu podia fazer para a minha cidade. Consegui? Eu acredito que grande parte, sim. Algumas coisas falhei como presidente, como vereador? Sim. E vou falhar? Sim. Mas a grande maioria das coisas fiz o correto. Então, ver minha cidade bem, ver pessoas que governam a cidade com amor, carinho, que não surrupiem o que não é deles, não é? Porque digno é o obreiro do seu salário, a Bíblia diz isso. Então eu não estou falando que se o salário é 14, se é 6, se é 8, se é 10, mas ele é digno de trabalhar. Hoje você pega Lucas, só para voltar, mas já terminando, um prefeito na nossa cidade ganha 18 mil reais, Lucas. É menor do que era, né? Agora aprovou, mas era menor do que a prefeita de Iracemápolis, é isso? Então, como é que faz, Lucas? Não que ela não mereça, Lucas. Não, eu entendo. Mas nós estamos falando de uma cidade que tem 1 bilhão... Que é quase 10 vezes maior, e né? 600 milhões de orçamento, Lucas. Entendeu? Que daqui 10 anos, 20 anos, quando ele não for mais prefeito, e alguém por acaso achar que a água que ele comprou estava errada, ele vai ser processado ainda, Lucas. Entendeu? Você vai sair da política, eu sei que um dia eu vou sair da política, mas a política não vai sair de mim. Porque qualquer coisa ainda vão me buscar lá no beira do rio pescando com 95 anos. E principalmente, né? Você tem um agravante, né? Porque você ocupou o cargo da presidência, que então, é mais... Então as pessoas têm que entender. E hoje, como político, eu tenho alguns benefícios. Quais são? Um advogado, né? Como presidente eu tenho advogado da casa. Agora, como um homem comum, entre aspas, sem cargo político, eu vou ter que pagar todo o meu bolso, Lucas. Olha só. Entendeu? Então, as coisas não são fáceis. Por isso que não pode fazer coisa errada, vereador. Exatamente, mas eu estou tranquilo. Por isso que não pode fazer coisa errada. Eu estou tranquilo, estou sendo tem penalizado. Tem que ser justo, honesto e trabalhar direito. Aí não tem que se preocupar. Eu fui penalizado aí porque devolvi dinheiro para a prefeitura que eu devia ter gasto. Aí eu pergunto. Deu superávit. Como é que eu vou gastar um dinheiro que nós gastamos perto de 20 mil reais de energia a Câmara gasta e passamos a gastar 7 por causa da pandemia? Tudo em home office, ninguém lá. Como é que eu ia gastar esses 13 mil? Eu devolvia para a prefeitura. Então, 13 vezes 12 dá um valor de mais de 150 mil. Os carros alugados, ninguém estava usando. Devolvemos os carros. 17 mil mês. Então, vezes dá mais de 300 mil. Não, 300 mil, desculpa. Eu sou matemático, não gosto de fazer. Dá mais de 200 mil. Então, vai somando. A escola legislativa... Devolveu quanto? Na última vez, devolveu 7 milhões e poucos mil reais. E você está respondendo por isso? Não, eu fui... O Tribunal de Contas fez Questionado. apontamentos Sim. que eu não posso pedir. Agora, nesse último ano que eu fui presidente, 2022, que ainda nós estávamos com resquício de pandemia, você faz um orçamento que você vai gastar. Como que você vai adivinhar que vai ter que ficar mais um pouco fechado ou mais um pouco aberto? Se eu peço menos e eu preciso do dinheiro, como é que eu faço? Então você pede. Porque você pode pedir um teto de até 5% do orçamento. Hoje, a Câmara pode pedir cerca de 80 milhões para a Prefeitura. Nós pedimos 30, 32, 35. Bem menos do que a gente pode pedir. E assim mesmo, com economia, copinho. Com economia de papel. Com economia de não ter mais coisas de papel, mais as coisas online, tudo. Então, isso gera economia naquele ano. E aí o restante, e ainda com indicação, essa última, para usar na saúde e na segurança.
Então, nós somos criticados até por Tribunal de Contas e por algumas pessoas da imprensa, que disseram que eu era um mau gestor, pediu dinheiro e não sabia gastar. Agora, eu venho da iniciativa privada, Lucas. Se eu viesse da iniciativa pública, de repente, não é? Mas o questionamento maior é por que pediu, então? Então algumas pessoas consideraram você um mau gestor porque... Pediu e não gastou? Você, então, deveria ter feito um cálculo melhor e nem ter pedido. Nós fizemos uma previsão... É isso a alegação? Nós fizemos uma previsão de colocar energia solar. Só que isso não dá para você fazer de repente, porque isso custa... E por que não colocou? Cerca de 1,5 milhão. Porque nós precisamos fazer os projetos. Para fazer o projeto, precisa fazer uma usina do lado, porque o gasto é maior. Não dá para você chegar lá e pôr, tem que fazer uma usina. A usina, aí descobriu que ia ficar mais ou menos 400 mil a mais. Então, algumas ideias, né? Ou faz metade só agora. Eu vou fazer uma plástica, eu corrigi só metade do rosto. Você tem que fazer tudo de uma vez, né? Então, isso daí gera tempo, né? As pessoas têm que apresentar um projeto. O projeto custa. As pessoas não apresentam o projeto de graça. Então, eu tinha que comprar um projeto. Olha só. Aí você passa o projeto. Um projeto hoje não custa menos que 15 mil reais. Aí você tem que fazer uma licitação para projeto. Então são coisas que demoram. E a pandemia também nos fez, engessou um pouco o braço, porque eu fiquei preocupado. Eu vou gastar hoje com energia solar, sendo que nós estamos faltando alguns medicamentos na época da pandemia. Então eu preferi ficar aqueles 2 anos mais tranquilo e o dinheiro ser devolvido para a prefeitura, para que ela pudesse usar na humanitária, em hospital, Lucas, que eu acho que a vida estava em primeiro lugar naquele momento. Nós podíamos fazer sessão sem energia, né? Mas não podia deixar uma vida morrer. Então, e depois, quando voltou um monte de coisa a fazer, tudo muito mais engessado, mas deixamos bastante assim, corrido para o próximo presidente. Tanto é que ele está com essa ideia e está já desenvolvendo. Então, vamos ter. E a economia vai ser enorme, né? Vamos gastar cerca de 3 mil reais, 4 mil reais de energia por mês. 17, e hoje gasta 17, 18. Então é muito bom. Vai custar 1 milhão e pouco? Sim, mas em 5 anos você paga e depois você tem 20 para desfrutar. Não é bem assim, tem manutenção, tem sim, muita coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas deveria levar. Né? Mas dá uma economia. Que dá uma margem, né? Dá. Fora que é uma energia limpa, daí também tem tudo um benefício. Né? Então, Lucas, é esse o trabalho. O trabalho não é... E depois outras, né? Eu nunca vou ser apontado como roubo, que fiz coisas erradas. Ilícitas. Ilícitas, isso, palavra boa. Ilícitas. Posso ser apontado por não ter exigido, como estou sendo apontado até o final, todos os assessores com nível superior, porque nós estávamos, cada vez que muda os vereadores, eles trazem pessoas sem um nível. E você dava um tempo para os vereadores para a pessoa poder estudar. É uma chance para a pessoa estudar. Né? E fui penalizado por isso, porque eles queriam que até no final, tanto que no final de 2022, todo mundo na Câmara tem nível superior. Mas eles queriam que em 2021 também. Eles queriam que nós mandássemos 29 assessores embora e mandar para o Ministério Público. Fizemos um acordo com o Ministério Público em mandar 6 naquele primeiro momento. Só que quando voltou para eles, que eles mandaram para o Ministério Público concordou, o Ministério Público avisou eles, que é o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas falou, não concordo. Por que eu mandei para você? Depois sua decisão eu não concordo, entendeu? Então, nós estamos sendo, de repente, por causa de contas, essas coisas, mas isso não me deixa inelegível. Eu estou muito tranquilo de não ser apontado como roubo. Fiz nada ilícito. Então, eu estou muito tranquilo. Fiz o meu melhor dentro da minha capacidade, com pessoas sensacionais do meu lado. E para a gente encerrar, para o ano que vem, e aí? Um ano difícil. Não, estou dizendo politicamente. Lemão da Jeová Rafá. Nós estamos se quiser ficar em cima do muro, é uma opção. Não, nós estamos... Mas a minha função aqui é perguntar. Nós estamos estudando. Lógico que eu tenho alguns convites, até do meu próprio nicho, de alguns nichos, para que eu dê um salto maior, até para um executivo, né? Para um prefeito, vice, ou alguns, não, continua como vereador, porque o seu trabalho é bom, dentro do meu nicho. Estou aí, a primeiro momento, orando a Deus para que eu faça a melhor escolha para a cidade também, não é? Porque se eu for, sempre vai tentando ganhar,
Mas eu sou de grupo de novo. Né? Se nós tivermos um grupo coerente, um grupo bom, que se escolher o fulano ali, ele vai desenvolver melhor, até porque ele pode ser um pouco mais jovem do que eu, ter um pouco mais de experiência do que eu abro mão, Lucas. Abro mão em favor da minha cidade. Eu não vou estar lá para atrapalhar ninguém. Eu não quero ser atrapalho. Dar chance para pessoas menos capacitadas ganhar, porque por meu ego próprio, entendeu? Eu não tenho isso. Mas quase não... Se tem um lugar que não existe ego, eu nunca vi ter ego, né? Eu nunca vi, assim... principalmente nesses últimos anos que eu tenho acompanhado com mais afinco, se existe um lugar que o ego nunca nem pairou, é na política. Obrigado pelas suas palavras, viu? O lugar para ter ego, meu amigo, pelo amor de Deus, claro que eu estou sendo irônico. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. Ô, Lemão, gostaria de te agradecer pelo bate-papo. Foi muito rápido. Não, mas passou. Deu mais. Lucas. Deu. Música, você tem que parar. Já deu quanto tempo aí, William? 1h30, foi um dos mais longos, hein? Rapaz, mas começa boa. Foi boa. Obrigado Você é uma pessoa inteligente, viu, Lucas? Muito obrigado pelo elogio. Conversar com pessoas assim é tudo de bom, né? Eu desejo que, primeiramente, Deus te dê, de coração mesmo, cara. Eu desejo que Deus te dê muita saúde e sabedoria e que você siga no caminho correto, né? Obrigado, é isso. E apesar da gente ter, às vezes, proximidade com um vereador ou com alguém que ocupa um cargo público, o que eu já falei para alguns fora do ar, eu também falo para você no ar. Eu espero de coração que a gente nunca tenha que colocar um microfone para questionar algum ato ilícito feito por parte do vereador, né? Questionamentos a gente sempre vai fazer. Agora, um desvio de caráter, um crime, eu espero que isso nunca aconteça e peço que Deus te dê sabedoria para que você continue o trabalho. Obrigado. Olhar para Deus, não é? Nosso autor e consumador de tudo na nossa vida, em quem eu acredito, olhar para minha família, não é? Minha esposa, que me ajuda muito, meu pai e minha mãe não estão mais aqui, mas prometi a eles que não faria nada de errado, mesmo já sendo casado, com filhos grandes, vou entrar na política com 50 anos, para os meus filhos, para os meus netos, para todos os meus parentes e para a população de Limeira. Vocês têm aqui um homem que tem lutado para fazer o melhor. Nem sempre acerta, Lucas, mas o melhor. E quando faz alguma coisa ou tem alguma votação, vota com bastante consciência, pensando na cidade de Limeira também. Obrigado, viu, Lucas? Um grande abraço. Nós conversamos com o Sidney Pascotto, Lemão da Jovar Rafá. Lemão da Jovar Rafá, também conhecido como Sidney Pascotto. Brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Se você quiser compartilhar aí com seus amigos, dá para você compartilhar até mesmo aí o link através do WhatsApp. Fique à vontade para interagir. Se você não é inscrito no canal, você também pode se inscrever no canal aqui do Rápido no Ar. A todos um final de semana muitíssimo abençoado. Que Deus possa abençoar imensamente você e toda a sua família. No sábado que vem, outro convidado ocupará a cadeira que hoje está Sidney Pascotto para bater um papo com a gente. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.